Oi gente, tudo bem com vocês? Dando início aqui a mais um vídeo para o canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar aqui conversando com você a respeito aqui da saída aqui do sítio para outro lugar, porque eu tô indo embora. Gente, já soltei vídeo no canal aí falando o porquê, então vocês já estão cientes, tá, do que tá acontecendo por aqui. Eu vou ver se eu consigo sentar ali, gente, para conversar um pouquinho com vocês. E tudo que tá acontecendo para mim é muito novo, muito... Gente, sentei aqui para falar um pouquinho aqui com vocês. Então, gente, assim que eu recebi esse convite, né, para ir participar lá com o pessoal da minha família, né, para sair daqui de onde eu moro, para estar morando em outro lugar, a princípio eu fiquei assim muito nervosa, com medo, sem saber como é que ia ser, e fiquei um pouco assim também triste por ter que deixar os planos que foi planejado aqui no sítio aqui, né? Como vocês estão vendo lá minha casa. E assim, tinha muitos planos aqui para ser realizado ainda. A casa, por exemplo, mesmo, a casa precisa de terminar, né? De rebocar, de colocar cerâmica, de crescer a casa, de ter mais cômodos. Isso era um dos objetivos que a gente ia estar fazendo. E é assim, né, pessoal? Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende, né? É muito fácil você falar assim, pensar assim, não só nessa situação que está acontecendo comigo, mas também uma situação, por exemplo, com outras pessoas de diferentes situações. Mas vamos supor aqui que é comigo. Por exemplo, eu já estou aqui no meu sítio, já fiz a casa ali, né? Por cômodos, incompleta, mas já está ali a casa. A gente fez o plantio de pimenta, como já mostrei aqui no canal. A gente tem gados por aqui também, galinhas que estão por aqui ainda, cachorro. E qualquer pessoa olharia assim e falaria assim: nossa, mas você tem sua casinha, tem suas coisas. Será que não é melhor pensar direito? Geralmente as pessoas falam isso, né? Quando você toma uma decisão de sair de um certo lugar, as pessoas geralmente olham por esse lado. Ah, você já tem suas coisinhas por aí e tudo mais. E aqui ninguém é coitado, ninguém é vítima, cada um sabe da sua vida, né? Sabe o que se passa, sabe o que é melhor. E esse convite que eu recebi, eu não poderia recusar. E eu tenho certeza, convicção, que foi Deus que colocou esse projeto nas nossas vidas, e tenho certeza que vai ser muito mais grande do que todos os meus planos e objetivos daqui do sítio, né? E mais uma coisa aqui, para quem acredita em Deus, para quem tem fé, para quem busca a Deus, né, e ora aí, entende um pouquinho das coisas de Deus. Vou falar aqui para vocês que de um tempo para cá que eu fui percebendo algumas coisas, alguns sinais assim, que antes eu não percebia. Antes eu percebia um pouco, mais ou menos, mas não tinha tanta noção como eu percebo agora. Tipo assim, quando você está em um determinado lugar, quando você está em uma determinada localidade, casa, região, muitas das vezes Deus tem uma promessa maior para você. E Deus te quer nesse local por um tempo, não por um tempo indeterminado. E essa casa aqui foi Deus que permitiu a gente fazer. Foi Deus que permitiu, tá? Deus colocou a mão nas coisas para a gente realizar ela. E se Deus permitiu ela, Deus também pode permitir a saída daqui, né? Ou seja, eu não morar mais aqui. Então, se Ele permitiu a casa, foi por um tempo. Eu falo aqui para vocês, gente, se Deus não me desse essa casa aqui, eu não seria como eu estaria hoje. Se eu estaria morando nessa região que estou, se eu estaria com meu esposo, eu não sei. Porque na vida a gente passa por muitos problemas, provações, e eu sou prova de que já passei muita provação por aqui, e tudo que eu pedi a Deus foi uma casa assim para mim. E Deus me deu. Porém, calma,
Aí vocês vão pensar assim: ah, mas foi Deus que te deu, mas por que você vai sair daí então? Por que Deus está tirando você daí então? Gente, as coisas de Deus a gente não entende, não entende. Não adianta querermos compreendê-lo, porque a gente não vai compreender. Então, se Deus me permitiu eu fazer essa casa e vir morar aqui, Ele pode permitir também outras situações para o meu bem maior, ou seja, para os objetivos que só Ele sabe. Eu mesmo não sei de nada, tá? Então, assim, eu estou aqui falando para vocês e tenho certeza, eu tenho fé, convicção do meu Deus, que foi Ele que colocou esse projeto na minha vida e na vida da minha família, tá? Tô falando aqui, não é isso vão. Eu jamais estaria falando algo que eu não sei. E vou falar aqui para vocês como é que eu sei que é algo de Deus, algo da parte de Deus, é uma promessa de Deus. Gente, primeiramente, que Deus tem um melhor plano para nós, para cada um de nós, tá? Deus tem o melhor plano perfeito, agradável aqui nessa terra para todos nós. Acontece que só depende de você acessar o Pai para o Pai te permitir te dar. Eu vou falar aqui de algo que eu fui percebendo ao longo do tempo. Ou seja, algo que Deus foi tirando de mim, tirando algo desse lugar, tirando algumas coisas que eu gostava desse lugar, para eu não ter aquele tipo de gostar, de me apegar a algo aqui, tá? Para quando eu for sair daqui, algo não me prender. Eu acho que tem mais ou menos 2 anos atrás que eu criava cachorrinhos, né? Chamava Tigre, que é esse que eu vou colocar foto, e o Leão, que é esse também que eu coloquei a foto aí, o pretinho. E aí, pessoal, o que acontece? Uma vez eu fui visitar o pessoal lá da minha família, né, que é muito longe daqui onde eu moro. Assim que eu cheguei lá, né, do passeio, poucos dias, tinha umas cadelas no cio e o cachorrinho Tigre, ele tava atrás dessas cadelas. E aí, gente, o que acontece? Como na região que tem muitos cachorros, vários cachorros ficam atrás das cadelas que tá no cio, né? E aí, algum dos cachorros mordeu, brigou com o meu Tigre e machucou ele. Eu percebi que tinha machucado no braço, assim, na patinha da frente. E aí, gente, isso foi muito rápido, sabe? Foi questão de 2 dias para ele arruinar. Ele até que tava bom, aí depois ele piorou. Depois, eu não sei, gente, algo aconteceu, se foi marimbondo, se foi outro inseto que picou o pescoço dele, ou seja, ele já estava com o bracinho machucado, e aí algo tinha picado, ferroado ele assim, que ele piorou, ele ficou inchadão assim, o cachorro não queria comer mais. 2 dias se passou, de mal a pior, a boca dele inchou toda, ele ficou totalmente babando, né? Então não conseguia comer nem tomar água. E entre esses cachorrinhos, o Tigre e o Leão, quando a gente adotou ele, eu escolhi o Tigre e o esposo escolheu o Leão, que foi o pretinho. Então a gente adotou eles, criou eles e tudo mais, né? E aí, gente, eu percebi realmente que eu ia perder o meu cachorrinho Tigre, que eu tanto gostava. Assim, gente, tinha momentos que eu me estressava com eles, eu brigava, sabe? Porque na região tem muitos carrapatos, né? E quando eles ficavam deitados na portinha de casa, assim, os carrapatos iam entrar pra dentro de casa. Às vezes eu brigava com eles para eles ir pra longe. E aí, gente, passando mais ou menos questão de, acho que um dia, quando foi no outro dia, ele tava deitado e perto do banheiro. Aí passou a manhã toda deitada. Aí eu já percebi que algo ali tinha acontecido, porque ele não tinha levantado nem nada. E aí ele veio a falecer. E era o cachorro que eu mais gostava. Eu até me emociono em falar, porque eu gostava muito do meu cachorrinho. Apesar de, às vezes, me estressar com eles, mas eu gostava muito do meu cachorrinho. E ele veio a falecer. Aí
eu fiquei muito pensativa, sabe? Eu fiquei muito pensativa assim, poxa, meu cachorrinho que eu gostava tanto faleceu. E, e aí, pessoal, eu fiquei tão abalada com aquilo, sabe? Eu vivi um luto aí, acho que por uma semana eu fiquei muito triste, sabe? Quando eu lembrava dele, eu chorava. E se eu tô emocionando aqui é porque ainda faz falta pra mim. Eu nem sabia que algum dia eu ia falar do meu cachorrinho e ia me emocionar dessa forma. Mas eu gostava muito, sabe, dele. Ele era um cachorro muito esperto, gente. Eu acho que eu tenho até alguma gravaçãozinha com ele quando eu ia tejar as galinhas, ele corria atrás das galinhas, ele era muito esperto. Onde eu ia, ele ia também, ele gostava muito de mim, sabe? Mas só que ele era aquele cachorro meio bruto, que se a neném fosse tentar pegar nele, ele queria morder, sabe? E aí eu perdi o meu cachorrinho, né? E aí ficou o pretinho, que foi o Leão. E aí teve um dia que eu falei assim, oh meu Deus, leva o Leão também, porque para fazer companhia pro tigre. Eu queria que o Leãozinho fosse também, gente, para fazer companhia. Não sei aonde ele está hoje, no céu dos animais. Mas eu queria que o Leãozinho fosse. Talvez é um pecado pedir para Deus levar ele, mas me deu tanto que eu falei, poxa Deus, leva ele, porque eu quero que ele seja de companhia para ele. Eu não vou aguentar ver ele sozinho. Ele também, gente. O Leão, ele ficou muito triste, passou muitos dias, ele ficou muito triste. Ele só ficava deitado, ele sentiu muita falta do companheirinho dele, sabe? Eles não eram irmãos, mas eram companheiros. E aí, gente, de um tempo pra cá eu percebi, poxa, porque Deus levou meu cachorrinho que eu gostava tanto. Então, eu fiquei pensativa, sabe? E aí, gente, o cachorrinho Leão ficou vivo, adoeceu também, gente. Adoeceu uma doença que... eu esqueci o nome dela, é uma doença que não tem cura, sabe? É uma doença que ele fica mexendo assim, ó, tipo, soluçando o tempo todo. E aí, gente, ele ficou mal mesmo, sabe? E ficou remelando, aquela doença do olho que remela, que o olho tipo que fica cego, no outro dia melhora mais um pouco. E ele sentiu bastante, gente. E aí, pessoal, aí ficou o cachorrinho aí por mais de um ano, eu acho, né? Aí, quando a gente chegou aqui no sítio, ou seja, 5 meses atrás, a gente veio para morar aqui no sítio. E aí, um dia eu trouxe ele. Aí, ficou mais ou menos 2 dias aqui no sítio aqui. E aí, pessoal, quando foi mais ou menos 5 horas da tarde, a gente saiu daqui e foi para outra casa, né? Que a gente ia... acho que vai ficar muito escuro o vídeo, gente, mas eu vou ter que continuar. E aí, a gente saiu e o cachorrinho acompanhou a moto. Foi na época de Natal ainda, tinha muita gente passando de carro para lá e para cá. A gente não percebeu que ele ia acompanhar de fato até onde a gente ia. E aí, achei que ele ia voltar, pois ele não voltou mais. A gente não encontrou ele mais, ou seja, alguém na estrada pegou ele, levou ele e a gente não viu mais. Ou seja, perdi o meu cachorrinho também. E ano passado também, pessoal, eu perdi a minha vaca. Eu tinha uma vaca que estava prenha e a minha vaca veio a falecer. Ela perdeu o bezerrinho, estava na barriga dela, deu alguma inflamação e ela não conseguiu sobreviver e nem soltar o bezerro. Então ela veio falecer também. Então foi onde que eu pensei assim, alguma coisa está acontecendo. E a gente também tinha planejado plantar a plantação de pimentas. Meu esposo comprou a primeira vez, simplesmente as pimentinhas morreu tudo. Tentou comprar na segunda tentativa e não deu certo novamente. E eu falei com ele que se desse errado mais uma vez, a gente ia desistir de fazer o plantio da pimenta. E a gente comprou essas mudas de pimenta aí, a gente plantou e deu certo. Ou seja, tudo tinha para não dar certo, ou seja, né? A gente que foi
digamos, teimoso e plantou as pimentas, né? E assim, talvez não era para a gente plantar, porque como a gente já vai sair daqui, as pimentas iriam ficar aí. Então esse também foi um motivo que eu percebi que as coisas não estavam cooperando para a gente fazer esse plantio de pimenta, para a gente estar aqui para cuidar delas. Então, de fato, as coisas não estavam cooperando para a gente plantar as pimentas. E mesmo assim, na terceira tentativa, a gente plantou. Mas plantemos, porém, as pimentas irão ficar para trás, porque a gente vai fazer a viagem e as pimentas vão ficar para trás. Ou seja, tudo não cooperou para a gente fazer a plantação. Então, é mais um motivo aí que Deus não queria me levar a outro lugar. Aí, pessoal, continuando o que eu tava falando com vocês, eu fiquei pensando assim, na minha mente assim, poxa, por que os meus bichinhos de estimação estão indo embora? Será se isso tem algum propósito? Será se isso é para me desapegar das coisas? Eu fiquei um pouco pensativa assim, sabe? E aí veio esse ano. Gente, nessa parte aí eu olhei para o céu, não tinha nenhuma estrela e do nada eu vi uma estrelinha pequena e pontou luz. Tipo, deu aquele pequeno brilho. E aí, gente, chegou esse ano, no mês de janeiro, né? Eu fui visitar os meus pais lá na fazenda e tudo mais, depois voltei. Aí já estava em andamento o projeto. E aí, tudo que eu cheguei aqui, né, depois de um mês, aí eu recebi o convite, né, para participar lá com o pessoal da minha família. E aí, tudo mais, aceitei, a gente começou, ok, né? Aí, gente, quando foi mais ou menos, sei lá, 15 dias depois, eu tive um sonho, foi um sonho profético. E esse sonho, eu não vou compartilhar muito, mas é um sonho assim que envolve todo o pessoal junto, fazendo pães, massas de pães gigante. Então, o significado de fazer pães é muita prosperidade, muito sucesso. E envolvia as pessoas também no projeto, então, ou seja, há alguma prosperidade no meio dessas pessoas do projeto. Então, assim, foi um sonho profético muito forte, que foi onde eu não tive dúvida que é de Deus, sabe? E que foi uma resposta me dando para Deus. E aí, quando passou mais uns dias depois, eu acompanhei o canal da Márcia Caroline, e um desses vídeos ela soltou um vídeo falando sobre desapegar de lugares, deixar o velho ir para o novo entrar, né? Ou seja, fins de ciclo, né? Que foi um vídeo que fala muito dessa questão, onde a gente não pode se apegar aí a lugares, a casas, sabe? Porque muitas das vezes Deus quer te levar para outro lugar e você está muito apegado. E como você está muito apegado, você tende a sofrer muito com a situação, né? As decisões, tudo é mais difícil de quando a pessoa já está com a mente aberta. Então, assim, para mim aquele vídeo foi esclarecedor. Assistindo esse vídeo da Márcia, eu me lembrei que eu acho que faz mais ou menos um ano que eu falei para Deus que eu quero viver o propósito dele na minha vida e que onde ele quiser que eu for, eu ia, tá? Eu falei isso para Deus, falei, Deus, onde é que tu quiseres me levares, eu vou. E depois que eu vim aqui pro sítio, eu esqueci dessa minha fala, ou seja, eu estava muito focada, eu fiquei assim muito feliz e contente, né, com a casa que ele nos abençoou. E por eu ficar muito animada, né, eu falei, vamos fazer o negócio acontecer, né, porque quem mora na roça tem que ter as rendas aí. E aí, gente, o que eu fiz? Eu simplesmente comecei a focar aqui no sítio, focar nos planos. Não tô falando que isso é errado, mas eu tô falando que eu esqueci da parte onde eu falei que Deus ia me levar a lugares e que eu ia sim. E aí eu esqueci dessa parte e estava focada aqui nos meus planos por aqui também. E aí que nesse vídeo da Márcia aí eu fiquei pensando assim, caraca, como as coisas se encaixam perfeitamente. Então ela esclareceu muita coisa. Ela falou diretamente para mim, sendo usada por Deus, né? Ou seja, Deus usa pessoas
para nos aconselhar, nos dar recado, falar algo que está acontecendo na nossa vida no momento presente, né? E esse vídeo foi um vídeo assim muito abençoado na hora que apareceu na hora certa para mim. E aí eu fiquei com a mente aberta depois desse vídeo. Eu falei, cara, por que eu vou me apegar? Como eu já falei para vocês, esse sítio aqui, de fato, ele não me pertence, ele pertence ao meu esposo. Eu falo que é meu sítio porque eu considero, eu sempre falo isso aqui no vídeo. E aí eu falei, cara, por que eu vou me apegar? A gente fez a casa aqui, mas a casa não tá terminada. Por exemplo, assim, se fosse uma mansão, já tivesse acabado, por exemplo, se fosse eu que tivesse escolhido a cerâmica, a cor da parede, tudo mais, tudo aquela casona top já prontíssima, talvez eu ficaria mais de pé atrás, né? Porque é algo assim que a gente fez com muita dedicação e carinho, então para deixar para trás. Mas não, então eu falei assim, não, eu não posso só me apagar só porque fizemos a casa, porque Deus nos permitiu. Sim, Deus nos presenteou sim, mas para viver um tempo e chegou a hora de sair, né? Então a gente tem que aceitar as coisas como elas são, como Deus faz as coisas, a gente não entende. Então, assim, no meu coração, tenho plena convicção de que é de Deus e de que Deus quer me levar a lugares maiores. Ele tem um propósito, eu não sei de nada, eu estou aqui somente para servir. E eu tenho certeza que vai ser bom para mim, para todos da minha família, vai ser bom para mim também na questão de trabalho, financeira, familiar, espiritual. Eu tenho certeza que tudo isso vai cooperar para o meu bem. E assim, gente, vocês sabem que não é fácil, né? A gente tinha planos aqui e tudo mais, só que eu me desapeguei, sabe? Eu me desliguei. É tanto que nas primeiras vezes que eu pensava sobre o assunto, quando eu ia orar para Deus, eu chorava porque só sabia chorar. Às vezes eu nem saía nada da minha boca, mas isso era o apego que eu tinha. Então, ao momento que eu assisti esses vídeos, fui fazendo esses ligamentos aí desses fatos que já aconteceu comigo aí, então eu comecei a perceber que não é para me apegar de fato, né? Então, quando eu chegar em um lugar, não posso já me apegando, porque muitas das vezes Deus quer a gente em um lugar por um tempo e a gente nem imagina. Então, assim, esses fatos que eu acabei de contar tudo para vocês, o que aconteceu aqui no decorrer desse vídeo, foi coisas assim que Deus fez para me perceber, sabe? Então eu fico muito contente, porque se Deus tem me avisado de alguma forma, é porque tem coisas maiores vindo, coisas pro meu bem, né? E tô animada, tô feliz. Faltam 2 dias para a minha viagem e glória a Deus, tudo seja no decorrer de Deus. Estou orando muito e sempre pedindo para Deus estar em frente de tudo. Eu não quero estar em frente de nada, é só Ele que é para estar em frente e Ele está fazendo tudo, né? Então eu só confio e tenho fé. Gente, é sobre isso, o vídeo de hoje foi esse. Eu não vou me estender muito porque aqui já tá de noite, já tá escurecendo. Já escureceu já, é porque eu tô ligado o flash aqui. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas foi preciso para conversar um pouquinho para vocês, para deixar você bem por dentro da minha decisão, desses novos planos, né? E é isso, gente. Gostou desse vídeo? Deixa o like aí, um comentário. Quem não é inscrito, inscreva aqui, assine também o sininho das notificações para a plataforma estar entregando os meus vídeos para vocês, tá bom? Agora, mais do que nunca, vou precisar da colaboração de vocês para não me abandonarem, para continuarem aqui no meu canal assistindo, tá bom? Não vai ser os mesmos conteúdos de roça, de sítio, mas eu espero que vocês estejam me acompanhando, me apoiando, me dando essa força aí, tá bom, gente? O vídeo de hoje foi esse. Grande abraço para todos. Até o próximo vídeo. Tchau!